Agora, na sua televisão, o programa que você aguardava. A Cadeia da Prece. Um programa diferente, vibrante, transformador. A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Produção: Igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O Salmo 46, sempre ensino isso para vocês, porque no longo tempo que, no início do meu ministério, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A vida era só expulsar demônio, essa coisa arada toda. Hoje, com o tempo passando e vendo a necessidade de igreja, eu me tornei e quero me manter e melhorar, mas como um ensinador, né? Deixar para os mais jovens aí, para quem ainda tem mais força, né? Esse tipo de trabalho, se bem que se aparecer a gente tem que encarar, né? Não dá para ir ali no canto orar para depois voltar, tem que encarar na hora, né? E uma coisa eu aprendi nesse longo tempo com o meu professor, passou Agostinho Basso e passou Fioravante Basso, foi o meu instituto teológico, minha faculdade teológica, foram os meus mentores por muitos anos, me jogaram em cada fria que não tinha tamanho, né? E eu agradeço a Deus por isso, né? Agradeço a Deus por isso. E eu sempre vi eles fazendo, passei a fazer e faço até hoje. 3 salmos que você pode ler em voz alta em qualquer situação, porque vai abalar as trevas de um jeito que não tem tamanho. Um é o Salmo 23. O segundo é o Salmo 46. E o terceiro, evidentemente, é o 91. São 3 salmos irresistíveis. No meio das trevas, quando você lê, o bicho treme, né? Então é só para vocês saberem isso. E o Salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Por isso não temeremos. Ainda que a terra se mude, que tenha terremoto, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, que tenha tsunami, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, os vulcões, há um rio, que é a graça divina, cujas correntes alegram a cidade de Deus, presença e poder do Espírito Santo, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, como está acontecendo de novo em todo o mundo. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele acaba com as guerras até o fim da terra. Destrói canhões, bazuca, míssil, né? Quebra o arco e corta a lança. Queima os tanques de guerra no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Por que o Deus de Jacó? Porque Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus e prevaleceu. Por isso, essas expressões, o Deus de Jacó. Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente, para a gente meditar um pouquinho e depois a gente gastar um tempo em oração. Ainda hoje de manhã, eu tive
reunião com os pastores da minha região, 34 pastores, né? E o que eu preguei para eles antes de tratar de assuntos administrativos foi exatamente sobre isto: oração. Pregando para pastores, oração. Porque a palavra que nós pregamos é tão boa para vocês quanto melhor para nós, se ela for observada. Caso contrário, ela acaba se voltando contra nós, né? A gente se torna um mentiroso. E aí, como está escrito, se eu não me engano, em Jeremias, aquilo que eu estou falando aqui, que deveria ser uma bênção para vocês, se torna uma maldição, porque eu estou no caminho errado, pregando uma coisa certa, aviltando o que é sagrado, o que é santíssimo, que é o altar de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Aqui a expressão Deus é o nosso refúgio, no hebraico é Elohim Lanu Mahasseh. Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio que protege, que abriga o aflito em todo e qualquer tempo da sua vida. Por isso eu insisto tanto com vocês, que vocês procurem ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus é no diálogo, é no relacionamento mais estreito. E insisto e vou morrer insistindo com vocês, só tem um jeito: Deus falando comigo através da sua palavra, que é a revelação de verdade, que é a profecia de verdade. E apesar de todas as minhas fraquezas, meus pecados, eu falando com Ele através da oração. Deus é o nosso refúgio seguro, gente. Os estudiosos, inclusive, das línguas originais da Bíblia, chamam de realmente Elohim Lanu Mahasseh. Observando principalmente o livro de Salmos, nós vamos encontrar na Bíblia as manifestações de Deus. A gente só conhece uma meia dúzia aí, né? Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, esse tipo de coisa. Mas são 80 ou 90 nomes de Deus. Não é que Deus tenha esses nomes. É como os hebreus no passado e os judeus no passado mais recente, não é? Se manifestavam na sua língua, com Deus se manifestando o seu poder em ajuda a eles. E então, dependendo das circunstâncias, eles nominavam Deus dessa maneira, né? Deus é o nosso refúgio. E a palavra refúgio, evidentemente, significa o quê? Abrigo. Significa proteção. Significa amparo. Significa um lugar seguro. Refúgio. E Deus é refúgio. Deus é abrigo. Deus é proteção. Deus é amparo. Deus é habitação para o seu povo. Aquele que habita, não é visitante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Deus é o nosso refúgio contra todo e qualquer tipo de inimigo perseguidor. Prestando atenção nas coisas que eu queria falar para vocês aqui nessa noite, me veio à mente tantos motivos em toda a minha vida. Mas principalmente nos últimos 53 anos, quando eu aceitei Jesus, e nos últimos 46 anos, quando eu vim de Malicuia para o ministério, que Deus decididamente me chamou de uma forma muito desagradável, mas como Ele me conhece, se não fosse daquele jeito eu não vinha, né? Eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Mas eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Se eu começar a olhar para trás, tudo que eu já passei, principalmente no ministério, porque eu sou uma pessoinha assim meio controvertida, sabe? Eu tenho o meu jeito de ser, eu sou um pastor fora da curva, como eu gosto de dizer, né? E isso me custa muito, né? Pra você ter uma ideia, hoje todo mundo inveja isso, né? Todo mundo fala no Brasil afora aí, da nossa igreja, da beleza do templo que nós fizemos para o nosso pai, dessas cenas bíblicas que está aí e tal. Mas quando eu botei esses negócios aí, gente, mas eu tomei bordoada de monte. O mínimo que me chamavam era de herege.
que eu vou fazer se eu tenho bom gosto, né? Quando comecei o programa Cadeia da Prece, tinha irmãzinha que jejuava para Deus me tirar lá da quarta igreja, ou quando eu fazia o programa lá, né? Por inveja também, e por outro lado, desculpe, a ignorância brutal, né? Então, por isso mesmo, né, também a gente sempre enfrentou tivemos muito enfrentamento, né? E justamente por ser diferente, e as pessoas não terem coragem de tentar ser igual, então é mais fácil bater, não é? E todo esse tempo tentaram de tudo, e o Senhor nos sustentou. O Senhor humilhou aqueles que queriam o nosso fim. Gente que eram líderes que diziam, agora vamos acabar com o Amorim e a família dele. Um morreu, o outro perdeu tudo e o outro está até desviado. Os 3 que tentaram isso, só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou bacana? Bonito, tudo bem, né? Mas não sou o tchan-tchan-tchan. É porque com o meu Deus ninguém pode. E eu sou dele. E ele é meu. E apesar de tudo, meu jeitão de ser, eu procuro manter a minha comunhão com ele, principalmente, mas esse é um atributo que eu tenho, que eu amo. Quanto mais difícil, mais eu me agarro com Deus. Então eu procuro me agarrar com Deus, para que não venham tempos difíceis que Ele queira que eu me agarre com Ele. Então eu me agarro no tempo bom também. Isso é outra coisa que você precisa observar. Porque mais difícil do que enfrentar tempo ruim na vida espiritual, é enfrentar o tempo bom. Mais difícil do que enfrentar deserto, é enfrentar palácio. Mais difícil do que enfrentar mesa com pouquinha coisa, é enfrentar mesa farta. Porque a gente passa a confiar em si mesmo e vai esquecendo de quem é que dá tudo isso. Então, dê graças por tudo na sua vida. Deus se agrada muito quando nós o louvamos, nós o adoramos e nós damos graças em todas as coisas. A vida de Davi era assim. E se o Senhor não tivesse sido o seu refúgio contra os inimigos, ele jamais teria chegado aonde chegou. Por isso, ele pode com propriedade dizer: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas lutas, nas angústias. É Ele que põe fim à guerra até os confins do mundo, que quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, e finalmente Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Me lembro agora que esse salmo era o salmo preferido de Martinho Lutero, o grande homem da Reforma, 500 anos atrás. Tanto que dali, em função disso, saiu talvez o hino mais célebre dos evangélicos em todos os séculos, que é o Castelo Forte é o Nosso Deus. É baseado justamente no Salmo 46, que era uma das paixões de Lutero. Hoje mesmo eu comprei mais. Não dá, eu não posso entrar em livraria. Não dá. Fui levar a Marilza ali no shopping, já me engatei na livraria Curitiba, eu conheço os caminhos, né? E já fui fuçando aqui, fuçando ali, saí de lá, voltei com 2 sacolas de livro, como se eu não tivesse livro, principalmente da Thomas Nelson. Descobri alguma coisa do Warren Wiersbe lá, e um livro desse tamanho do Spurgeon, só sobre o Salmo 119. Que é o maior capítulo de toda a Bíblia, né? 171 versículos, se eu não me engano, né? Então, a gente vai se apaixonando com essas coisas, vai vendo os testemunhos desses homens, né? E a gente vai vendo que tanto Spurgeon como Lutero e tantos outros passaram pelas mesmas lutas que eu enfrento. Foram homens que, por incrível que pareça, em algum momento da vida ficaram depressivos. Portanto, não é o que os ignorantes falam, está depressivo porque está em pecado. Está depressivo porque passou da bola, né? Trabalhou demais e não deu tempo para si.
Não se alimentou direito, não dormiu direito, se preocupou demais e se preocupou demais porque nunca se refugiou em Deus. Quis se refugiar sempre nos seus próprios recursos. Aí entra o que Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então o texto começa com uma declaração de confiança no cuidado de Deus. Deus é o nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A gente pode individualizar isso. Deus é o meu socorro. Deus é a minha fortaleza. É o socorro bem presente na hora das minhas lutas, das minhas tribulações, das minhas angústias, né? Então a presença de Deus não é sinônimo de ausência de tribulações. Até, para ser bem franco, pelo contrário. Não está na Bíblia, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais perigoso você se torna para o reino das trevas, né? E então ele tenta desestimular você. Por exemplo, essa corrente que nós estamos fazendo, ela se torna bastante difícil. Por quê? Aparece de tudo na terça-feira, não é verdade? É trânsito, atrasa o ônibus, queima o feijão, alguém chega atrasado, visita na hora errada. É uma porção de pequenas coisas, mas é tudo que ele pode fazer, tentar nos atrapalhar, nos desconcentrar, nos tirar o nosso foco. Que o nosso foco é uma aliança com Deus. Porque o inimigo sabe que nessa aliança só tem um lado falível, é o nosso. Porque Deus não vai falhar se nós fizermos o nosso lado. E o nosso lado é bater. E o lado dele é abrir. É simples assim. Mas é uma questão de resistência, de determinação, de fé. A fé que, quando é provada, ela nos refina, ela nos torna melhores para conquistas maiores. Olha, imagine se eu de repente atravessar um rio, andando sobre ele. Isso vai me dar a confiança para eu atravessar a Baía de Guaratuba. Sempre um passo mais largo, fundamentado no passo menor que a gente deu pela fé. Então a vida do cristão é assim. É crescendo, é crescendo, é crescendo. Então a presença de Deus, como eu disse, não é sinônimo de ausência de tribulações, mas nesses momentos ele é o socorro realmente bem presente, chega sempre no tempo certo, embora a gente às vezes ache que é no tempo errado, como foi o caso de Marta e Maria. Ô Senhor, 4 dias depois, qual é a tua? Somos teus amigos, chegou atrasado, onde é que tu estava? A gente mandou recado, e nós estamos mandando recado. De repente até parece que a coisa vai morrer no caminho. Mas se por acaso, por qualquer motivo morrer, Ele vai fazer ressuscitar na nossa vida. E isso não serve só para a nossa cruzada 7 batidas, que você pode começar hoje também conosco. Isso serve para qualquer coisa, qualquer momento na nossa vida, gente, né? Então não tem demora com Deus, tem o tempo dele. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Gente, temos total, absoluta segurança no meio das tribulações. Nós só temos que crer nisso. Nós temos que crer e vivenciar, como eu já disse aqui, nas pequenas coisas para alcançar as maiores coisas. Mas sempre colocando Deus nos nossos propósitos. Sempre colocando Deus nos nossos propósitos em primeiro lugar. Ponha Jesus de sócio no seu negócio. Ponha Jesus de sócio no seu emprego. Ponha Jesus de sócio nas suas vendas. Ponha Jesus de companhia no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, na sua vida estudantil, na sua vida profissional, e você vai ver o que Ele vai fazer por essa sociedade, vamos assim dizer. E além disso, há a declaração de que Ele põe fim à guerra, até os confins do mundo, né? Aqui quebra o arco, corta a lança, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Se fosse hoje, Ele diria realmente: isso que nós estamos vendo com essa modernidade
Vocês sabem quantos mísseis o Hamas já lançou sobre Israel? Perto de 10 mil mísseis. E depois Israel é que é bandido. E por que Israel não foi destruída completamente, apesar de esse armamento poder destruir o Brasil inteiro? Porque eles têm armas de contra-ataque, que quando o bicho vem lá e dispara daqui e explode ele no ar. Assim é o nosso Deus. Quando vem um míssil do capeta, o Senhor lança o seu míssil de proteção, de poder e de graça, e para lá longe, e não toca nossas vidas. O maligno não nos toca. É assim que funciona, gente. Então, pensando nas nossas guerras, que são travadas normalmente na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, não é? Eu quero que você saiba que a mão de Deus alcança lá também. Alcança as suas lembranças, a sua alma, o seu coração, a sua mente. E que todo peso, como a gente cantava antigamente, nos bons tempos, o peso da minha alma, Jesus lançou no mar. No fundo, no fundo, no fundo do mar. Não é? É isso mesmo. Sabe aquilo que você cometeu? Aquela barbaridade que você fez lá atrás, que te tira o sossego muitas vezes, ainda mais quando você começa a ler essas coisas aí e assistir na televisão falando sobre esse assunto, você se lembra daquela baita pisada na bola? Pois é, não lembre mais, porque se você for pedir perdão a Deus sobre aquilo, Ele vai dizer, mas o que você está falando? Não lembro disso. Funciona assim com Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. E se você for pedir perdão de novo, está cutucando uma ferida que é só tua, porque Deus nem toma conhecimento mais dela. Então você tem que entender isso. Pecado perdoado é pecado esquecido por Deus. Isso realmente é maravilhoso, porque nós temos um grande problema. Você peca contra mim ou eu contra você, ainda que a gente se acerte, lá na frente, em algum tempo, por qualquer coisa, a gente acaba lembrando. Deus não lembra. Dos teus pecados não me lembrarei mais, diz Ele. E nós não temos motivo nenhum para duvidar de Deus e do seu amor, né? Na verdade, podemos até ter guerras e tribulações ao nosso redor, mas a nossa alma vai ter aquela serenidade que Davi teve quando escreveu o Salmo 23. Quando ele falava de águas tranquilas, de pastos verdejantes, ele estava lá na caverna de Adulão, perseguido por Saul, pelos soldados, já tinha fugido de Gate, onde ele teve que se fazer de louco para escapar com vida, que era a terra do gigante Golias, né? Ele estava numa situação terrível. Veio juntar-se a ele 400 desempregados, gente problemática, gente aflita de Israel, que veio estar com ele também. Não era grande ajuda, só era ajuda no sentido de não se sentir sozinho. E no entanto, ele escreve, o Senhor, a verdadeira tradução, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele estava escondido numa caverna no deserto, cercado por inimigos que queriam tirar a sua vida. O próprio rei Saul de Israel queria tirar, de Judá, queria tirar a sua vida. E ele canta isso, Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá para imaginar isso, gente? Dá para viver isso. Como Davi, cantar nos momentos mais aflitivos, e a paz vai invadir a sua mente, o seu coração, as suas lembranças, vai sarar você por dentro e por fora. Isso é maravilhoso, gente, né? Estou tentando encerrar, mas não consigo. Então é essa ação de Deus que precisamos ter no nosso interior. Mesmo que o problema externo não tenha ainda uma solução vinda do Senhor, hoje, por exemplo, ou desde que começou a cruzada das 7 batidas, né? A sua paz, a paz de Jesus, a paz que o mundo não entende, a paz que só Ele pode dar, tem que ser uma marca na sua vida. Ainda que cercado por inimigos, ainda que se levantando o temporal, ainda que explodindo o vulcão, ainda que vem querendo cair mísseis do inimigo na nossa cabeça, fica tranquilo,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Então hoje, nessa noite, vamos dobrar o joelho e vamos entregar nossas lutas ao Senhor e deixar que Ele tome conta das nossas lutas, porque é Ele que disse lá para Moisés e aquele povo teimoso que estava à frente do mar, reclamando, resmungando, xingando Deus, xingando Moisés e tudo mais. Ele simplesmente disse: Moisés, diga para esse povo que marche, que cale a boca, para de resmungar, para de dar mau testemunho. E então Moisés disse: Deus me disse para vocês calarem a boca, parar de resmungar, de reclamar, apenas confiar, fiquem quietos e vejam o livramento que Deus hoje fará. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A gente só não se cala numa coisa, é no clamar, é no orar, é no buscar a Deus, né? E finalmente vem a parte mais abençoada. No entanto, para nós, né? Principalmente quando a coisa está feia, né? É a parte mais complicada. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica tranquilo, não se estressa, acredite na Bíblia, acredite no Deus da Bíblia. Pega o teu fardo e coloca aos pés de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que traz paz, que traz alegria. Isso exige confiança absoluta naquele que cuida de nós. Por isso, é aquela história, quanto mais você conhece uma pessoa, mais confiança você tem nela, ou o contrário. Quanto mais você conhecer o Deus dessa palavra e a palavra desse Deus, mais confiança você terá nele e mais descanso você terá no seu coração. E passos mais largos para conquistas você poderá dar, né? Então deposite suas aflições e guerras na presença dele, aquiete o seu coração diante do amor e do cuidado do nosso Pai Celestial, e ele vai fazer uma coisa simples que Davi fala no Salmo 23, ele vai apacentar o seu coração e vai colocar sossego na sua alma e vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.